O mau tempo que castiga o estado, o volume de chuvas já é 5 vezes maior que o esperado para todo o mês de outubro. E subiu para 93 as cidades atingidas, pelo menos 9 decretaram situação de emergência. Mais de 24 mil pessoas foram afetadas até o momento. O Alto Vale do Itajaí é uma das regiões mais prejudicadas. Em Itaió, a água invadiu até a área central. O município deve decretar calamidade pública. O grande acumulado de chuva está relacionado à atuação do El Niño. E por causa desta influência, o mês de novembro também deve ser de alerta. Suspeita de irregularidades, o Ministério Público começou a analisar os documentos apreendidos em órgãos da Prefeitura Municipal de Laguna. E ainda a expectativa para a rodada deste fim de semana pela Série A do Campeonato Brasileiro. Destaque para o clássico entre Chapecoense e Avaí na Arena Condá. O Band Cidade desta sexta-feira já está no ar. Olá, boa noite. Olá, boa noite. Com a volta do sol, hoje foi dia de reconstruir os telhados das casas em Chapecó que foram atingidas pelo temporal de granizo. Mais de 10 mil pessoas tiveram prejuízos em suas residências. Após os suítes para colocar na casa, eles tiveram um prejuízo de mais de R$2.000 e estão esperando o sol para fazer a reforma. Final de semana, que daí o meu genro está em casa, daí ele consegue ajudar nós, né? Daí, como ele trabalha também fora, ele não pode, né? Dona Maria ainda está limpando a casa. Após a chuva, os móveis e as roupas ficaram molhados. Nós estamos trocando telhada, né? Daí agora estão remendando, porque trocar, nós vamos ter que trocar tudo quase. A Defesa Civil já contabilizou mais de 2.000 residências em 26 bairros atingidos pela chuva de granizo. 10.000 pessoas foram afetadas. O Corpo de Bombeiros, Defesa Civil e a Cruz Vermelha já distribuíram cerca de 120 mil metros de lonas. A procura por brasilites e telhas aumentou 300%. Muitos estabelecimentos devem normalizar o estoque somente na semana que vem. Modelos mais procurados, os tamanhos mais procurados, esses estão em falta. Não necessariamente que não vai ter. O fornecedor está nos atendendo conforme a demanda que ele tem lá também para nos atender. Então, a princípios, na segunda, na terça-feira, já começa a chegar uma grande quantidade e a gente consegue ter telha de novo. De acordo com esse empresário, enquanto não se normaliza a venda de telhas e brasilites, a população pode ter outras alternativas. Lona, tem as mantas asfálticas que você cola, o brasilite também resolve, né? E até normalizar o estoque geral, né? Porque eu acredito que quase toda a cidade já as lojas estão sem, né? Chapecó decretou situação de emergência para auxiliar na reconstrução das residências que foram afetadas pela chuva de granizo. Os prejuízos ultrapassam R$1 milhão. A Secretaria de Defesa do Cidadão está mobilizada, né, juntamente com a Defesa Civil Estadual, no sentido de atender as pessoas de Chapecó. Então essa central, ela atende a emissão de laudos, atende a relação das pessoas que necessitam de telhas e bem como outras observações também, outros pedidos também. De acordo com o PROCON, os estabelecimentos que estiverem cobrando a mais pelo valor de telhas e brasilites devem ser denunciados e, se confirmado o preço abusivo, vão ser multados. E nesta sexta-feira, em Otacílio Costa, na Serra, o nível da água do rio não parou de subir. A prefeitura decretou situação de emergência. Nesta casa, a água já chegava na janela. Muitos bairros de Otacílio Costa pareciam lagoas. Durante a manhã, o rio Canoas, que passa pela cidade, já estava com mais de 8 metros acima do nível normal. O nosso município ele tem uma peculiaridade, né? Agora que, quando param as chuvas, ele continua enchendo aí pelos próximos 5 dias. Por quê? Porque choveu muito nas cabeceiras. Na casa de Maiara, a água começou a subir durante a noite e hoje pela manhã já passava da garagem. Ela e a família tiveram que sair. Um pouco antes das 5 da manhã, a gente estava fazendo a retirada dos móveis. Daí agora a gente está tirando o que ficou, os maiores, para poder achar um lugar para ficar, né? Por conta das chuvas, 30 famílias estão desalojadas e 2 desabrigadas na cidade. Todos estão em casas alugadas ou de parentes. A prefeitura decretou situação de emergência. O nível do rio Canoas vem sendo monitorado constantemente pela Defesa Civil. Minha maior preocupação agora é que a minha casa em cima não seja atingida, né? Se não atingir em cima, tá tudo bem, né? Daí a gente, quando baixar o rio, dá uma limpada ali e volta tudo normal.
Temos 7 municípios afetados até o momento. Temos danos nos interiores de Capão Alto, Anita Garibaldi, São Joaquim e Bom Retiro, que tiveram comunidades do interior isoladas. Temos os municípios de Correia Pinto e Otacílio Costa, que foram afetados pelas cheias na área urbana. E temos o município de Bom Jardim da Serra, que foi afetado por granizo. E a seguir, 93 cidades atingidas, mais de 24 mil pessoas afetadas. O volume de água já é 5 vezes maior que o esperado para todo o mês de outubro. Em Taió, no Alto Vale, a situação se agravou hoje. A parte central da cidade ficou totalmente alagada. E por causa da chuva, continuam interditadas algumas rodovias no estado. É o caso da SC 350 em Aurora, no Alto Vale do Itajaí, da SC 114 em Salete e SC 427 entre Taió e Rio do Campo. Também na região de Taió, as SCs 112 e 281 já foram liberadas. E agora há pouco, mais uma rodovia foi interditada, desta vez a BR-116 em Monte Castelo, no Planalto Norte. O mesmo acontece com a BR-470 no município de Agronômica, próximo a Rio do Sul. Mais informações sobre desvios e a situação das rodovias catarinenses através do telefone da Polícia Rodoviária Estadual 48-3271-2300 ou da Polícia Rodoviária Federal no 191. Em Taió, no Alto Vale do Itajaí, a situação se agravou. A água invadiu a parte central e mais de 200 pessoas foram afetadas. A prefeitura deve decretar calamidade pública. Uma cidade transformada pela chuva. Em Taió, o nível da água do rio já passou dos 10 metros e toda a parte central da cidade foi inundada. Nós estamos passando pelo centro de Taió e aqui a gente pode ver a proporção que a água chegou. Em muitas lojas, casas, repartimentos públicos, a água já está tomando conta. Todas as agências bancárias, escola, prefeitura, lojas e postos de combustíveis ficaram inundados. 70%, 80% do nosso comércio, então, em termos de estragos foram muitos e de paralisação da cidade, né? E aí nós ficamos com bairros isolados, vários bairros isolados também. Então isso aí atrapalha bastante e a nossa área urbana foi muito prejudicada efetivamente. Com a situação, o único meio de transporte é o barco por aqui. Muitas famílias ficaram ilhadas e só mesmo com esse tipo de embarcação para poder atender a comunidade. Só de barco mesmo. É o nosso único meio de transporte mesmo nesse momento, meu. Estamos também fazendo esse suporte via entrega de donativos através de barcos às pessoas que estão em locais totalmente isolados, que não tem outra forma de estar recebendo esses mantimentos também. A mãe de seu Antônio precisou ser levada de barco para o único posto de saúde da cidade que está funcionando. Não tem outro jeito, porque os postinhos estão fechados, né? Hoje daí o pronto-socorro é só na água mesmo. Os prejuízos ainda estão sendo calculados. Até agora, mais de 200 pessoas foram afetadas. As aulas estão suspensas e a cidade está totalmente parada. A prefeitura deve decretar situação de calamidade pública. A barragem de Taió, no Alto Vale, continua vertendo. 3 comportas foram abertas e outras 4 estão fechadas. E o volume de chuva registrado nos últimos 30 dias em Santa Catarina foi 5 vezes maior que o esperado para todo o mês de outubro. 93 cidades foram atingidas e mais de 24 mil pessoas afetadas. As frequentes e volumosas chuvas estão relacionadas à influência do El Niño, condição que deve ser parecida no mês de novembro. As frequentes chuvas com períodos curtos de tempo seco vêm sendo registradas há pelo menos 30 dias no estado. Em média, as cidades registraram 450 milímetros de chuva nesse período. Os maiores volumes foram registrados nos últimos 2 dias no estado. Vale do Itajaí, Norte e Oeste são as regiões mais críticas e que mantêm o alerta diante do eminente risco de deslizamentos de terra. Rio Negrinho, no Planalto Norte, registra o nível mais crítico dos rios, com 5,52 metros. Os rios foram aumentando, foram saindo da sua calha, a gente começou a ter, então, as diversas inundações em diversas regiões, principalmente no Vale, né, no Vale do Itajaí, todos os municípios ali que compõem a bacia do Rio Itajaí Sul, mas também Planalto Sul e Planalto Norte.
Desde o início do mês, o monitoramento do radar meteorológico auxiliou diretamente o trabalho nas barragens, já que os alertas permitem atuar de maneira rápida, modificando os sistemas de retenção e drenagem. Nestes casos, as comportas podem ser fechadas para reter parte do fluxo, evitando que um grande volume de água chegue de imediato aos rios. Mas mesmo com os trabalhos para minimizar os impactos da chuva, o volume do último mês foi 5 vezes maior que o esperado para outubro e causou muitos estragos em Santa Catarina. Já são 93 cidades afetadas, pelo menos 9 decretaram situação de emergência. 24.717 pessoas foram atingidas. Destas, 1.386 estão desabrigadas e 1.725 desalojadas. Desde o início do mês, 3 pessoas morreram em decorrência das chuvas. Os municípios, então, afetados pelas inundações, onde a gente está buscando fornecer assistência humanitária para os abrigos no sentido de colchões, kits de higiene, kits de limpeza, cesta básica. E depois, no terceiro momento, a reabilitação e a reconstrução do município. A próxima semana deve ser de tempo seco, o que deve ajudar o trabalho da Defesa Civil no atendimento aos atingidos. Mas por causa da atuação do El Niño, que influencia as frequentes e volumosas chuvas, o próximo mês também deve ser de alerta. Isso é uma característica do El Niño e que vem acontecendo desde o inverno. Nós já tivemos esses eventos dessa magnitude e é o que se espera também para o mês de novembro. E o que se espera agora para o final de semana, início da próxima semana, é que mesmo que ocorram chuvas já de intensidade mais fraca, o sol aparecendo, hoje sexta-feira aparecendo mais timidamente, amanhã sábado é que em algumas regiões o sol deve aparecer mais, e mesmo que ocorra então ainda chuva no norte do estado, ainda tem alguma condição, mas já com uma intensidade bem menor. E a seguir, Rei e Rainha do Mar. Florianópolis recebe domingo o maior festival de esportes de praia do Brasil. E as informações sobre a rodada do fim de semana da Série A do Campeonato Brasileiro. Destaque para o clássico Chapecoense e Avaí. Futebol, mais um clássico catarinense na Série A do Campeonato Brasileiro. A rodada do fim de semana promete mexer com os nervos dos torcedores. Veja como vão ser os confrontos. Amanhã, às 6h30 da tarde, o Figueirense recebe o Santos no Orlando Scarpelli. Depois de ter seu trabalho prejudicado pela chuva, enfim, o técnico Hudson Coutinho pôde trabalhar o time no gramado do estádio. Para o meio-campo, com a volta de Paulo Roberto e Denner, que estão recuperados de lesão, o mistério vai ficar no ar. O treinador não deu pista alguma se vai manter Fabinho e João Vitor, ou se volta com a dupla que era titular até se lesionar. Já para a vaga de Cleiton, suspenso, o mais provável é que Carlos Alberto atue mais adiantado. Ao longo da minha carreira eu joguei mais à frente, joguei mais um pouco vindo de trás com a bola, que é a minha posição de origem, né? Mas isso não quer dizer que eu não possa fazer uma função ou outra que o treinador queira. Em Porto Alegre, também às 6h30, o Joinville enfrenta o Internacional no Beira-Rio. Em relação ao último jogo contra o Figueirense, são 2 mudanças no tricolor. Naldo, voltando de lesão no lugar de Cadu, que está suspenso. E Marcelinho Paraíba, que estava suspenso, no lugar de Marion. O Jack vai tentar vencer o Internacional pela primeira vez em ponto forte. Não vai ser a escalação, e sim a atitude do time. Dentro do nosso objetivo, procurar ser mais eficiente que o nosso adversário, que também está na luta lá. Conseguiu um resultado extraordinário fora de casa contra o Flamengo e vem com toda a determinação para poder também ter esse objetivo. Então a gente tem que ser mais eficiente, mais ligado, mais determinado, mais em tudo. No domingo às 5h da tarde na Arena Condá, clássico entre Chapecoense e Avaí. O Verdão do Oeste, que no meio da semana perdeu para o River Plate pela Copa Sul-Americana, teve pouco tempo de preparação para enfrentar o Leão da Ilha. Em compensação, é o melhor time catarinense na tabela de classificação. No Avaí, Eduardo Neto e Antônio Carlos voltam de suspensão. A novidade deve ser Jubal ao lado de Antônio Carlos na zaga, com Emerson ficando no banco. Nessa briga direta contra o rebaixamento, um cenário pode deixar o confronto ainda mais dramático: a chuva. Mais um outro jogador que volta ao time, Anderson Lopes, não tem medo de se molhar. Para ele, o negócio é se adaptar logo ao gramado encharcado. Não tem jeito, quando é chuva a gente tem que se adaptar o mais rápido e tentar jogar dessa forma, né? Então, tanto para nós vai ser difícil quanto para eles. Então, desde campo vai ser guerra e vamos brigar até o final para tentar o 3 pontos.
Pela Série B, o Criciúma só volta a campo na próxima terça-feira e pode ter uma novidade. O lateral Ezequiel, que não jogava há 4 meses. 4 meses. Esse foi o tempo que o lateral direito Ezequiel ficou esperando uma chance no Criciúma, desde a vitória contra o Luverdense lá no primeiro turno. Na estreia do então técnico Petkovic, ele vinha apenas treinando como terceira opção na lateral. Com a dispensa de vários atletas e a suspensão do Maicon Silva, enfim, ele ganhou uma oportunidade. Jogador é difícil não estar jogando, né? Mas eu procurei fazer o meu melhor e ficar tranquilo. Claro que o cara fica ansioso, querendo estar jogando, mas não adianta você estar ali ansioso e não estar trabalhando, não estar preparado. Então eu acho que eu estou preparado e se optar por mim eu vou tentar fazer o meu melhor. Apesar de ter sido revelado nas categorias de base do Tigre, Ezequiel já rodou por outros clubes para ganhar experiência. No Oeste, foi treinado justamente por Roberto Cavalo, hoje técnico do Criciúma. É um cara que faz os cílios, não inventa, então dá confiança para os jogadores, acho que isso é o mais importante. Atletas de todo o país e também do exterior vão movimentar Florianópolis nesse fim de semana numa competição em Jurerê Internacional. A equipe técnica esteve na praia agora à tarde para conferir os últimos detalhes. A competição Rei e Rainha do Mar é tradicional no Rio de Janeiro e pela primeira vez acontece fora do território carioca. Uma verdadeira maratona marítima que deve reunir mais de 1.200 competidores. As provas acontecem neste domingo e devem durar o dia todo, das 7h30 da manhã até as 4 horas da tarde. Os 4 brasileiros convidados, 2 atletas e 2 atletas, são os favoritos para vencer a competição. O organizador do evento explica que a prova é para amadores, em categorias que variam de 1 a 4 quilômetros de natação, corrida e stand-up paddle. 8 atletas de elite vão participar, 4 brasileiros e 4 estrangeiros. Oportunidade para quem pretende um dia chegar ao meio profissional. Para os profissionais terem um contato, normalmente eles não têm. Quando estão nadando as provas de elite, os mundiais, os Jogos Olímpicos, eles estão nadando só entre profissionais, então eles recebem esse calor da galera que tá nadando ali, que tem eles como ídolos, e para quem, claro, para quem é amador, ter a chance de nadar também com quem normalmente só vê pela televisão é super bacana. Dario é um dos destaques. O italiano de 20 anos está no Brasil pela primeira vez e conta que nada desde a infância. Aos 15 anos conquistou medalha em competição europeia e com grandes chances de chegar ao pódio, ele espera alcançar um bom resultado na prova. Spero di non deludere le aspettative e domani di fare una bella gara. Com a melhora no tempo, a expectativa também é boa para a temperatura da água e a presença do sol. A gente espera condições muito boas para a prova domingo. E depois do intervalo, suspeita de irregularidades em Laguna. O Ministério Público começa a analisar documentos apreendidos pela DEIC em órgãos da Prefeitura. E a expectativa para o Enem neste fim de semana em Santa Catarina, mais de 60 mil estudantes devem participar. Suspeita de irregularidades em Laguna, no sul do estado, o Ministério Público de Santa Catarina começou a análise dos documentos apreendidos pela DEIC em órgãos da Prefeitura Municipal. Alguns documentos apreendidos pela DEIC já foram analisados pelo Ministério Público. A promotora constatou que, além do contrato no valor de R$480 mil, um outro de 70 mil também foi assinado entre a Fundação Lagunense de Cultura e a Schmidt Serviços e Comércio Limitada. E uma informação chamou a atenção. As propostas foram entregues e os 2 documentos assinados no mesmo dia, 23 de junho de 2014. De acordo com a legislação, são necessárias 48 horas para que alguma das empresas participantes do pregão possa protocolar um recurso. 2 documentos podem explicar o que aconteceu no dia 23 de junho de 2014. São as atas dos pregões presenciais. Tentamos localizá-los no Centro Administrativo de Laguna, local em que deveriam estar arquivadas as 2 atas, mas não tivemos sucesso. Nossa busca pelas atas terminou na orientação de um funcionário da contabilidade da Prefeitura. Ele informou que deveríamos protocolar uma solicitação no Centro Administrativo, sem prazo para resposta.
Os documentos, que deveriam ser públicos, não foram encontrados nem pela DEIC. É uma desobediência à lei de licitação, né? A ata, ela registra tudo que ocorre no momento da abertura ali das propostas e a ata não veio com a documentação. E deveria, né, se existente, estar no procedimento administrativo. O atual responsável jurídico pelo setor de licitações da Prefeitura de Laguna disse que não tem conhecimento detalhado sobre o processo de 2014, pois está no cargo há 4 meses. Não posso responder por esse problema, por esse processo, porque não foi responsabilidade minha, não estava aqui na Prefeitura, inclusive, à época da elaboração desse contrato. Depois da exoneração oficial do presidente da Fundação Lagunense de Cultura, o prefeito de Laguna nomeou o antigo assessor jurídico da Fundação, o advogado Norton de Araújo Matos, para a presidência do órgão. Hoje, o novo presidente entregou uma cópia do projeto realizado pela empresa Schmidt Serviços e Comércio Limitada e disse acreditar na legalidade do processo. Houve a entrega dos produtos oriundos do contrato, foi encaminhado ao Ministério Público quando da ação também, e agora basta todos os órgãos analisar esse material. Acredito que não tenha nenhuma irregularidade na questão do produto. A cópia do projeto também foi entregue ao Ministério Público, mas a promotora voltou a afirmar que, em uma análise preliminar, a empresa não possui condições para efetuar o serviço. Havia um estudo de uma museóloga de Minas Gerais. Ocorre que não tem nos autos a informação de como ela foi contratada, e inclusive porque no contrato assinado vedava a subcontratação. Então isso realmente é uma incógnita, não tem documentação demonstrando como se fez essa contratação dessa pessoa. A relação de amizade entre o ex-presidente da Fundação Lagunense de Cultura, Leonardo Pascoal, e o sócio administrador da Schmidt Serviços e Comércio Limitada, William de Almeida Pereira, foi negada ontem pelo próprio Leonardo. Conheço através da licitação, como conheço outros representantes de outras empresas que prestam serviço para a Fundação e para a Prefeitura como um todo. Não tem nenhuma relação particular com o William? Não tenho nenhuma relação particular com ele nesse momento assim de amizade, não, é só questão profissional mesmo, assim como tenho amizade e questões profissionais também com outros empresários que prestam serviço para o município. Mas a relação voltou a ser questionada hoje, depois que uma publicação da esposa de William foi divulgada em uma rede social. Na postagem do dia 21 de julho de 2014, menos de um mês depois da assinatura do contrato, ela diz: "Somos apenas um com a força de 3. E na foto, Leonardo Pascoal abraça o William. Procuramos por Leonardo para comentar a postagem, mas ele não atendeu aos telefonemas. Já o William disse por telefone que conhecia sim Leonardo, que a foto foi tirada em novembro de 2013 e que na segunda-feira pretende prestar os esclarecimentos sobre todos os fatos. A ligação entre Leonardo e o William também deve ser analisada pela Justiça." E neste fim de semana acontece no país inteiro a prova do Enem. Mais de 7 milhões de estudantes devem responder 180 questões de múltipla escolha e uma redação. Em Santa Catarina são mais de 62 mil alunos. Para encarar essa prova é preciso muita preparação e concentração. Jean tem 17 anos e faz parte desta turma que está com os estudos focados no Exame Nacional do Ensino Médio. De longe dá para perceber que os alunos estão ao mesmo tempo agitados e ansiosos para a prova. É muito importante você fazer questões do Enem e se preparar para o tipo de prova que é o Enem, porque é um tipo de prova completamente diferente das universidades federal e do estadual que prestam no estado. Então essa preparação já vinda no passado é muito importante. Leonardo também está nesta fase. No ano passado, ele já participou do Enem. Eu acho que o estudo em sala de aula é fundamental, prestar bastante atenção na aula. Só que em casa, se tu não estudar, é como se não tivesse pego nada durante o dia. Pelo visto, não tem jeito. A única maneira de se sair bem na prova é se preparar muito. Mas esta preparação não pode começar na semana do exame. Este professor lembra que o mais difícil é manter o foco de concentração ao longo de toda a prova.
São muitas questões extensas e que exigem do aluno raciocínio lógico. A pessoa, nesse momento, ela deve ficar bem focada em ler direitinho a questão e anotando os dados. Ela tem em média 3 minutos por questão. Então, vai anotando os dados enquanto vai lendo, vai sublinhando aquilo que considera mais importante para a resolução da questão. Depois, na hora de chegar nas opções, vai ficar mais fácil de encontrar a resposta certa. Depois de uma rotina intensa de estudos, chegou a hora de desacelerar. A prova começa amanhã, a partir da 1h30 da tarde. Por isso, a estratégia agora é apenas revisar o conteúdo e aproveitar para descansar o corpo e a mente. E depois de fazer tudo isso, revisar e relaxar, o jeito é encarar a prova. E devido à situação crítica dos municípios de Itaió e Rio do Sul por causa das chuvas, o Ministério da Educação cancelou o Enem nas duas cidades. A nova data ficou para o início de dezembro. Nos demais municípios de Santa Catarina, o Enem ocorrerá normalmente. Mais informações no site da Band de Santa Catarina, através do endereço que aparece na sua tela. E antes de encerrarmos, vamos dar uma olhadinha no trânsito da capital. Aí você acompanha imagens ao vivo das pontes Colombo Salles e Pedro Ivo Campos. Movimento bastante intenso para quem deixa a ilha de Santa Catarina. Agora em Florianópolis, 24 graus. Vem aí o Jornal da Band. Um ótimo fim de semana para você. Até segunda. Bom final de semana. Até segunda-feira.